Olá pessoas, eu sou o Pedroca e no final das contas o Kaden se tornou um Arcane Fate Charger. Pra quem não conhece o que é um Fate Charger, eu vou dar um tempinho pra vocês irem lá no nosso vídeo do Power Play e darem uma olhadinha. O link vai estar tipo por aqui assim. É só ir lá, vou dar um tempinho. Só esperar. Ok, deu. Ele é bem roubado, não é? Mas o Kaden é um líder, então como que ele se tornou um Arcane Fate Charger? Como sempre, vamos por partes. A estratégia básica do Kaden continua exatamente a mesma. Ele se teleporta loucamente pelo campo de batalha, levando seus aliados consigo. Ok, mas agora no épico, quantos squares ele está se teletransportando por ação? Mais um da sua Rubicant Blade, mais 6 da Incisive Dagger, mais 2 do Ring of Retreat, mais um do Ring of Dimensional Escape, mais 3 da sua Eladrin Armor, e mais um graças ao seu familiar. Agora ele tem um familiar que anda com ele. Somando isso a um square, que é o básico do Ethereal Sidestep, nós chegamos a 14 squares por Move Action. Lembrando que graças à sua bota você consegue dividir esse teletransporte em dois, ou seja, levar 2 aliados consigo. E a estratégia então se torna bem simples. O Kaden sai pelo campo de batalha se teletransportando, posicionando seus aliados onde eles têm maior benefício de combate. E para isso acontecer com precisão, o Kaden tem uma iniciativa considerável. Ele rola mais 20 graças ao seu talento Improved Initiative. E graças ao talento Danger Sense, ele rola 2 dados e pega o valor mais alto. E ainda graças ao seu cinto Baldric of Time, se ele rolar um 20 natural na sua iniciativa, ele ganha um Standard Action a mais no seu primeiro turno. Então, para tornar as coisas ainda mais incríveis, no final das contas, Kaden é um ser radiante. Esse é um Epic Destiny que concede muitas coisas interessantes para o Kaden, mas o mais importante é sua qualidade final. Uma vez por dia, o jogador que está interpretando Kaden pode olhar para o manuseio do jogo e falar que o seu turno chegou de novo. Ou seja, ele ganha basicamente um turno extra por combate uma vez por dia. E isso para um líder é incrível, chega a ser fundamental quase. Uma vez por dia você garante que os seus aliados vão sair de uma situação muito ruim. E o Kaden não é um cara só de suporte. O Kaden no final das contas resolveu dar dano. Muito dano. Graças à sua qualidade natural de bardo, Kaden consegue se qualificar para muitos multiclasses. Com isso, ele pega multiclasse de Sword Mage e de Fighter, ganhando acesso a talentos incríveis, Fate Charge e Eladrin Sword Mage Advance. Se nós combinarmos esses dois talentos, naturalmente eles funcionam mais ou menos assim. Você realiza uma investida contra um inimigo, mas ao invés de se movimentar até lá, você gasta seu poder racial e se teletransporta 18 squares. Lembrando que você ainda leva uma galera junto consigo. Então, no final desse teleporte, você realiza um Melee Basic Attack de graça. Mas, graças à sua bota, você ainda pode dividir a movimentação em 2, ou seja, ganhar 2 ataques extras. Como você vai posicionar aliados em volta do cara, você ainda vai ganhar Combat Advantage contra o seu alvo. E graças ao seu Epic Destiny, você soma o seu modificador de inteligência nesses danos. São 3 ataques, cada um causa 2d4 mais 17. Ou seja, afinal das contas, ele está causando 6d4 mais 51. Kaden não é nenhum Striker, mas isso ajuda bastante no dano do grupo, correto? Naturalmente, dar dano não é a coisa fundamental que o Kaden faz, mas ajuda um bocado no combate. Imagine que Kaden já curou a galera, já se movimentou e o combate está sob controle. Agora, tudo o que ele pode fazer é ajudar a matar os seus inimigos mais rápido. E isso é bem bom para um líder, pois garante que os seus aliados vão sofrer menos dano ao final do combate. Claro, Kaden poderia ter ficado ainda mais roubado nesse quesito. Ele poderia ser um híbrido com Warlock e ainda pegar multiclasse de Rogue. Assim, ele poderia pegar o poder Eldritch Strike e então o seu dano base subiria para 2d4 mais 34, mais ou menos. Mas o foco não é esse. Kaden vai movimentar os seus aliados em combate. Essa é a função primária dele. E agora, conseguem ver toda a equipe formada e causando dano? Deixei Sora para o final porque provavelmente ela vai causar muito dano e acabar com o combate mais cedo. Boa semana e boas rolagens! Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no Facebook e nos seguir no Twitter. E se você curtiu, a gente tem tipo vários outros vídeos. Alguns. É só clicar. Tá feito. Aí. Vê como é que foi.